Essa falsa harmonia tem que acabar hoje. Vocês precisam, vocês, gestores, donos de empresa, empreendedores, empreendedoras, precisam falar sobre os seus resultados. Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Zestcast, que é De Frente com a Manu. E hoje nós vamos falar, sendo direto ao ponto, sobre o poder do diálogo, né? A verdade acima da harmonia. E o que será que quer dizer isso nas empresas, né? Nós vamos mostrar que reuniões de resultados educadas demais vão matar a sua execução. Como é que a gente cria uma cultura onde a gente possa ter a realidade exposta para gerar resultados rápidos? Esse é o nosso tema aqui de hoje, Vanessa, que nós vamos discutir a armadilha da harmonia artificial. Eita, inclusive, Manu, a primeira pergunta já é sobre isso, porque o livro, ele traz uma frase que é um soco no estômago para muito gestor, que é: a harmonia pode ser a inimiga da verdade. Por que nas empresas que tu atende, as pessoas têm tanto medo de discordar uma das outras? Então, gente, nas empresas que não executam um diálogo, né? Quando ele é limitado e politizado, e aí o politizado aqui nós não estamos falando de política, é ser político dentro do ambiente de trabalho, e quando não se tem a discussão sobre o atingimento das metas, o não atingimento e o porquê disso, o que está acontecendo? Evitando confronto. Por exemplo, não houve atingimento das metas, mas leva um número lá de um jeito, ou a fala apresenta ele como se ele tivesse tudo bem, que a gente chama de tá salada de alface ou tá salada de tomate? O indicador tá com farol vermelho ou tá com farol verde? E as pessoas, elas tendem a não falar dos problemas. Elas tendem a não a prevalecer numa harmonia falsa. E isso, para a gestão, é, assim, catastrófico. A gente tem que tirar a sujeira debaixo do tapete. Indicador foi feito para indicar a dor. Olha, indica a dor. Então, esse diálogo consistente e essa harmonia falsa é o que mata as reuniões de resultados das empresas. O problema, né, é que fica prevalecendo essa harmonia falsa. E aí, despende uma energia danada ali dos gestores e não fala daquilo que é preciso para poder resolver aqueles problemas. Na Zest, né, na nossa consultoria, eu chego nas empresas que o faturamento é comprometido, onde todos estão sorrindo na reunião como se estivesse tudo lindo. Gente, qual é o problema, o nome do problema e o que a gente vai fazer para solucionar? Plano de ação. Na Zest, o nosso lema é ter a verdade acima da harmonia. Os incentivos, que a gente chama de sistemas de incentivos, né, sejam as metas anuais ou sejam as metas mensais, que comumente é muito utilizado para as comissões, né, do time de vendas, esses programas expõem os indicadores e os dados não têm sentimentos. Então, uma reunião de resultados, ela precisa de um líder que seja verdade nua e crua, que fale a verdade, que queira ouvir a verdade e que seus liderados também falem a verdade. Ele deve buscar essa obrigação, no melhor sentido da palavra, por expor a franqueza, né? Que vai varrer para debaixo ali as mentiras silenciosas que estão matando o seu negócio. O que eu quero dizer com isso, gente? Foi para uma reunião de resultados, o que tiver salada de alface, deixa como salada de alface, tá fresquinha. E o tomate, a gente tem que mostrar. E aí, né, nós que gostamos de cozinhar, né, Vanessa, nos entenda da melhor forma entre salada de tomate e salada de alface. Aprendi esse termo com um grande amigo meu, um grande gestor. Acho que eu vou até comentar o nome dele aqui para quando a gente tiver com um episódio no ar, ele possa ver. Ele chama Alexandre Ferraz. É um grande gestor de marketing comercial, e ele sempre falou isso nas nossas reuniões de resultados. Trabalhei com ele, tive experiência de ter 2 jornadas com ele, foi incrível. Mas voltando aqui ao tema, essa falsa harmonia tem que acabar hoje. Vocês precisam, vocês, gestores, donos de empresa, empreendedores, empreendedoras, precisam falar sobre os seus resultados que causam dores.
qual que é essa verdade, qual que é este resultado que está causando ali o seu não faturamento, ou a percepção de satisfação não está legal, qual que é esse número, e vamos tratar ele, para depois passar para o próximo problema. Tem um outro livro que fala, gestor que não tem problema deveria ir para a praia, porque não vai ter ali coisas para resolver. Então, sobre esse primeiro bloco aqui, a harmonia artificial é uma armadilha. Manu, eu posso colocar fogo no parquinho? Pode. Uma dúvida real, tá? Que eu acho que vai contribuir aqui com o pessoal que assiste. Quando o líder, ele transforma esse relacionamento em amizade, isso faz com que essa harmonia, que talvez não deveria ter tanto na hora de resolver os problemas, dificulte ainda mais? Por misturar um vínculo? Depende, tá? Eu tenho casos, e até engraçado você estar falando sobre isso, que essa semana uma pessoa que foi minha liderada fez um post e me marcou, e que eu dei o primeiro emprego para ela. Ela não tinha nenhuma experiência, e ela foi trabalhar comigo como estagiária numa empresa que eu trabalhava. Ela estava fazendo uma faculdade na área, e a gente falou muito sobre isso. Nós temos já uma jornada de uns 15 anos de amizade, mais ou menos isso. E ela falou sobre isso, assim, o quanto foi importante para ela essa transparência e essa distinção do momento que nós estávamos trabalhando e do momento que nós, né, nos tornamos amigas primeiro, né? A gente se conheceu na faculdade, ela foi trabalhar, ela saiu, e a gente continuou com a amizade, e essa transparência, o quanto que isso é importante. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, depende de como o líder se posiciona, né? Eu já ouvi alguns casos de empresas, algumas europeias, de pessoas que tiveram experiência, de como algumas culturas, como alemães e italianos, eles vão ali, resolvem o problema, quebra o pau, né? Falam sobre aquilo, falam sobre o problema, acabou a reunião, e aí, vamos almoçar? E tudo normal. Então, e isso acontece também, o almoço ainda faz meio que uma extensão do trabalho, mas pessoas que conseguem lidar, conseguem ter vida social de amizade com seus líderes e sabem distinguir isso muito bem. Então, é muito, e talvez um pouco da nossa cultura do Brasil, é de achar que tudo é a mesma coisa, e não é. A hora que você está com um chapéu de trabalho, você está com um chapéu de trabalho. A hora que você está com um chapéu de gestor, você está com um chapéu de gestor. A hora que você está com um chapéu de político, você está com um chapéu de político. Quer dizer que as suas ações em sociedade não irão refletir no seu papel do outro chapéu? Não. Né? A gente vive num mundo muito compartilhado. Óbvio que a gente tem que prezar por algumas características, algumas limitações disso. Mas acho que isso é um assunto bem polêmico, né? Que entra um pouco sobre moral, sobre ética, e de como você se posiciona, e cada um vai ter sua opinião, né, gente? Eu respeito todas elas, mas na minha perspectiva, tá? Esse posicionamento do líder, que ele impõe, né? Que ele se posiciona e que ele influencia os seus liderados, é o que vai fazer a diferença. É como isso é feito, né? Porque uma coisa é o quê? Beleza, eu sou amigo, eu sou gestor. É o quê? Agora, como eu me posiciono como amigo e como gestor nos meus papéis, é o que vai fazer uma grande diferença. E eu falo muito disso, sobre o quê e o como. Lembra, o rito é o quê? O ritual, que é como ele acontece. Isso vai fazer toda a diferença. Sim. E isso é muito importante, Manu, porque eu tenho vínculos de amizade com clientes e a gente sempre conversou muito antes de iniciar o trabalho. Olha só, como cliente, talvez eu não seja tão legal como amiga. E tá tudo bem, porque tanto um tem que ter a maturidade quanto o outro. Vanessa, eu não gostei disso. Um exemplo, do meu trabalho, eu não curti isso. Ela não tá não gostando de mim, ela não gostou daquilo que eu fiz em relação ao trabalho. É ter a maturidade de entender que o problema não sou eu, o problema é algo ali que eu fiz, enfim, e é uma construção. Então, isso é muito importante, inclusive, dar um episódio só sobre isso, viu, Manu? A gente vivenciou um tema disso essa semana, nós duas. A gente está construindo uma estratégia,
né? E eu falei assim, isso daqui eu prefiro dessa maneira, eu não gosto dessa linha e tudo. E tá tudo bem, né? É uma construção, são opiniões, são percepções, são expectativas, né? Desde que esteja respeitando, eu acho que o respeito é um negócio super importante. Nas EST, a gente tem 3 valores que para a gente são essenciais: parceria, excelência e transparência. Então, isso tudo também gira no meu dia a dia aqui. Mas falando do próximo bloco, a gente vai falar sobre a informalidade como estratégia de guerra. O que a gente vai contar sobre isso para o pessoal aqui, Vanessa? Manu, o livro diz que a informalidade é fundamental para que haja franqueza, porque a formalidade encoraja o script e desencoraja o pensamento crítico. Como é que tu quebra esse gelo burocrático na hora de implementar sistemas de incentivos? Essa frase me deixou tão reflexiva quando eu estava pensando nisso, né? Quando eu estava relendo o livro, assim, a informalidade é fundamental para que haja franqueza. A informalidade encoraja o script e desencoraja o pensamento crítico. Vou falar de novo. A informalidade encoraja o script e desencoraja o pensamento crítico. Se você está num ambiente informal, existe ali os limites e os aspectos envolvidos naquilo. Se você está num ambiente formal, o pensamento crítico deveria prevalecer. Ou seja, tira sentimentos e coloca análise, gestão, visão de riscos, resultados. Então, isso que quer dizer este tema. E na hora de implantar sistemas de incentivos, não tem essa assim, ai meu Deus, eu vou fazer aqui uma meta mais fácil para fulano, mediana para ciclano. Não, gente, sistema de incentivo tem um único foco de ser um mecanismo que protagonize e gere resultados para a empresa, faça a retenção e o reconhecimento dos meus talentos. Isso é sistemas de incentivos. Essa semana, a gente estava fechando a estratégia de uma empresa, onde a gente está criando sistemas de incentivo, e ela existe particularidades dela, onde você tem ali um tipo de segmento que você tem que gerar diferentes tipos de incentivos de incentivos para algumas áreas. E a gente estava na mesa discutindo, quem estava na mesa comigo discutindo esse sistema de incentivos era uma pessoa que ia ser, digamos que, beneficiada por aquele sistema de incentivos. E eu estava ali como a mediadora, né, e a facilitadora dessa discussão. Aí eu virei e fiz perguntas ali, né, objetivo assim, tá, mas a sua cadeira faz isso para gerar esse sistema de incentivos? Porque se ela não faz, ela não tem que ter esse sistema. Ponto. E depois saímos dali, fomos almoçar e tá tudo bem. E no final gera dinheiro, né? Então, sobre franqueza, sobre sistemas de incentivos, e como é que a gente quebra, né, esse ciclo burocrático, esse gelo, né? A informalidade, ela vai trazer à tona que os sistemas de incentivo precisam de um diálogo aberto, precisa estar focado nas metas e para que ele possa ampliar a capacidade daquele grupo, né? O líder executor, ele deve fazer perguntas que estimulem novas percepções das pessoas, em vez de apenas ficar defendendo ali a maneira que a síndrome de Gabriela sempre foi assim, precisa continuar sendo assim e assim por diante. Então, em uma empresa que a gente atende, né, as reuniões duravam horas. Eu fui numa reunião de resultado, onde a reunião de resultado durou 5 horas intermináveis, com todos os líderes, e não resolveu nada. Não saiu com as discussões de onde estavam os tomates daquela reunião. Então, precisamos mudar esse rito, né, e a forma com que ele acontece, o ritual, para mais pé no chão, onde as pessoas possam correr riscos, podem falar das suas falhas, possam testar suas ideias, né, para gerar descobertas importantes. Isso muda muito o jogo. Bom, fechando aqui esse bloco, nós vamos falar agora sobre feedback que constrói ao invés de punir. Eu tenho histórias interessantes sobre feedback semestral ou feedback anual, mas o que o livro traz para a gente de reflexão aí, Vanessa? Manu, Larry, é Larry? Larry, né? Ele conta que quando era auditor ou gerente em uma unidade X,
ele fazia questão de ser franco, mas profissional. Como o líder deve conduzir esse diálogo para que o funcionário não se sinta humilhado ou desafiado? O líder precisa estar envolvido nas metas com seus liderados. Por que a gente faz desdobramento de metas? Todo mundo é sócio daquela meta. O líder é sócio do liderado daquela meta. Eles estão juntos naquele barco. Envolve um pouco de metodologia, mas envolve também empatia. E o líder precisa se dedicar a discutir os problemas e ajudar a construção das soluções. Se o líder está envolvido, a gente é meio caminho andado, vai falar assim, é 90%. Na Zeste, o que a gente faz? Um dos grandes trabalhos que a gente faz, e agora no mês de abril, um cliente que a gente fez todo o desenho dos sistemas de incentivos dessa empresa, das metas, do comercial, das metas de incentivo anual, e aí eu falei com esse cliente, olha, você precisa implantar o sistema de gestão de resultados, você precisa mudar o mindset dos seus líderes. Isso foi em janeiro. Passou janeiro, fevereiro, março, não estava andando. Por quê? Não implantou os rituais de resultados com essa pegada. Me ligaram e falaram assim, Manu, a gente precisa de você, precisa trazer esse mindset para as pessoas, para que elas acompanhem. Então, na Zeste, a gente ensina o líder a perguntar sobre o potencial de longo prazo, sobre o que foi feito para poder resolver. E o feedback, gente, não é para você olhar para trás e ficar falando tá errado isso, tá errado isso, tá errado aquilo. De 6 meses atrás, a gente constrói as correções pontualmente no momento que elas aconteceram. O feedback é para fazer desenvolvimento, para traçar estratégia de desenvolvimento, plano de desenvolvimento individual, que é o famoso PDI, e não olharmos só o erro de ontem. Baseado nos erros que aconteceram naquele período, quais são os desenvolvimentos que você tem daqui por diante. Então, sobre isso, sobre feedback, ele tem que ser construtivo, eu vejo muito, mas assim, 99% das empresas fazendo nesse modelo de feedback para não construir desenvolvimento. Infelizmente, na minha percepção e na minha experiência como gestora e como uma pessoa que implanta sistemas de gestão, tem uma grande oportunidade para as pessoas aí se desenvolverem. Isso que tu falou é muito importante, Manu, a questão do feedback. E isso lembra muito até um relacionamento, que às vezes a gente vai e tem, né, uma conversa e teoricamente foi resolvido, como se fosse no momento do feedback. Só que em qualquer oportunidade, a gente está jogando na cara do outro, apontando aquilo que já foi dito. E é bem fácil com que isso aconteça, né? É sim, Vanessa. E assim como nas empresas, né? Vamos falar nos relacionamentos como um todo. Se houve ali uma construção de soluções para aquele problema e ele foi executado, execução, a disciplina para construir resultados, isso já deveria estar sendo aprimorado. Não quer dizer que um problema ele seja só, principalmente de relacionamentos, né? Seja resolvido de forma completa de uma vez só. Assim como os indicadores de uma empresa. Se você está tendo um problema com vendas, o seu mercado mudou, você vai precisar de algumas ações e um tempo para que haja aquela absorção daquelas novas estratégias. Então, existe ali os steps que serão seguidos para poder conquistar. Mas, e aí a parte aqui do nosso último bloco, comportamentos que o líder não tolera são a sua cultura. Olha que reflexivo isso. Vamos falar sobre isso. Para encerrar, Manu, Dick Brown, ele dizia que o comportamento dos líderes é a cultura da empresa. Se o dono tolera a mentira ou a falta de foco, os sistemas de incentivos sozinhos resolvem? Milagre não faz, né, gente? Pode ter o plano de estratégia mais bem elaborado, pode ter o plano de ação, pode ter o sistema de incentivos, pode chamar a Zeste, ela ir lá, construir o sistema de incentivos. Lindo, aprimorado, seguindo toda a metodologia. A famosa frase, a cultura come a estratégia no café da manhã. Por quê? O líder que tolera, tá ali na reunião de resultados, foi lá, definiu a meta, falou quanto que tinha que atingir, tudo. Foi para uma reunião de resultados, viu que os indicadores não estão levando para a meta, o liderado chega lá,
Não, porque isso está dando certo, porque isso está funcionando, porque isso... Mas o número não está mostrando isso, mas ele está lá falando que está funcionando, está funcionando. O que vai acontecer, gente? Essa empresa vai ser engolida por toda a sua falta de harmonia e falta de transparência. Então, o líder precisa praticar os comportamentos desejados para os seus liderados incansavelmente nos ritos. O sucesso dessa mudança cultural depende, primeiro, principalmente, de ter as pessoas certas nos lugares certos. O líder tem que ter essa cara, ele tem que ter harmonia, ele tem que ter essa franqueza, ele tem que ter esse diálogo consistente. E é isso que a gente vai tratar, né, num dos nossos próximos aqui episódios. Como é que a gente seleciona quem vai avaliar, quem realmente vai fazer essa roda girar? Porque empresa é feita de pessoas. E por isso que essa frase, né, é tão utilizada na gestão sobre cultura como a estratégia no café da manhã. Os líderes são espelhos dos seus liderados. E se começa do dono com este aceite da mentira, aceite de qualquer resultado, ou que o resultado tá bem, não tá tão bem assim, e ele tá ali aceitando aquilo, o resto da empresa vai estar do mesmo jeito, porque a gente vai seguindo, vai desdobrando esse mesmo resultado ruim em todos os níveis da empresa, né, em todos os rituais. Então, o diálogo consistente, ele transforma a reunião em que, onde um fórum as pessoas vão se comprometer publicamente com os resultados. Por isso que esse diálogo consistente, essa franqueza, é um banho de realidade que resolve muita coisa. Então, fiquem atentos, vocês, gestores, gestoras, líderes, empreendedores e empreendedoras. Tenha essa franqueza intensa. Seja um fórum aberto de discussão de resultados. Se vocês vivenciam isso nas suas empresas, nas suas áreas, comentem aqui, me contem como é que está isso, falem para a gente, dê exemplos. A gente pode vir aqui e consultar vocês e como que a gente pode ajudar a trazer experiências e cenários vivenciados aqui, né, na Zest, nos meus 21 anos de carreira. Bom, por hoje, né, Vanessa? A gente quer agradecer a todo mundo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Eu espero vocês no nosso próximo episódio e contem pra gente sobre qual tema vocês querem saber mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.